Então, pessoal, vamos finalizar esse conteúdo de estruturas de repetição com o laço while. O laço while, pessoal, é muito utilizado em situações onde nós não sabemos qual o número de repetições que esse laço deve executar a priori. Então, nós estabelecemos uma determinada condição para que esse laço se repita. Enquanto essa condição for verdadeira, essa é a estrutura básica do while, então eu repito os comandos. Quando essa determinada condição deixar de ser verdadeira, então esse laço finaliza. A estrutura para implementação em Python é while, condição, dois pontos, comandos. Ou seja, enquanto essa condição aqui, que é uma condição booleana, ou seja, uma condição lógica, que vai ser expressa em termos de and, or, not, enfim. Enquanto essa condição for verdadeira, os comandos que estão dentro do bloco do while, por isso a indentação, serão repetidos. No momento que essa condição deixar de ser verdadeira, esses comandos não serão mais executados. Para que isso fique bem claro, vamos ver um exemplo bem interessante. Digamos que eu tenho um conjunto de inteiros, uma lista de valores inteiros, e eu preciso verificar se um determinado valor está dentro desse conjunto, ou seja, se esse valor pertence à lista ali de valores inteiros. Eu poderia implementar isso com o laço for da seguinte forma: eu criaria um for onde para cada elemento da minha lista eu comparo esse elemento com o valor que eu estou buscando e caso essa comparação seja verdadeira, ou seja, eu encontrei o valor, eu vou lá e imprimo que o valor existe na tela, por exemplo. No entanto, qual o problema dessa implementação com o laço for? Mesmo que eu encontre o valor buscado na primeira ou nas primeiras posições, eu vou ter que processar todos os dados que estão na minha lista. Com o laço while, eu posso implementar essa condição de continuar buscando até que eu encontre o valor e no momento que esse valor for encontrado, eu finalizo a execução, porque essa condição deixa de ser verdadeira. E aí, nesse caso, se eu estou buscando por um valor que já está nas primeiras posições, eu posso finalizar a busca logo já assim que encontrar esse determinado valor. E eu posso ganhar muito em performance, principalmente se eu tiver conjuntos muito grandes de dados. Então, como é que eu implementaria a solução para esse problema? Bom, digamos que eu tenho uma lista aqui com alguns valores inteiros. Quando o processador lê essa lista, ele vai armazenar esses valores na memória. Digamos que eu tenho um valor C, que é o valor que eu estou buscando, e nesse caso foi 6 aqui para o exemplo. Uma diferença do laço while para o laço for é que a variável de iteração, nesse caso eu chamei de i, ela tem que ser declarada antes do laço, antes da declaração do laço, certo? E o incremento dessa variável não é automático, é preciso que você implemente diretamente como esse incremento vai acontecer. Então, pessoal, a minha busca ela vai continuar enquanto ainda houver valores a serem comparados na lista e enquanto eu não encontrei o valor que eu estou buscando, certo? Então, eu tenho aí essa condição que é composta por duas condições menores, dois fatos individuais, que é, primeiro, eu tenho que ainda ter elementos na lista e enquanto eu não encontrar o valor. Porque no momento que eu não tiver mais valores a serem comparados na lista, eu finalizo a execução dizendo que eu não encontrei. E enquanto eu não encontrar o valor buscado, eu continuo buscando. No momento que aquele valor buscado for encontrado, eu posso finalizar a execução. Então eu tenho aí duas condições que precisam ser verdadeiras para que o laço continue. Então como é que eu estruturo isso? Eu digo o seguinte, olha, enquanto o i, que é a variável de interação que eu vou usar para comparar as posições da lista, enquanto esse i for menor que o tamanho da lista, certo? E o len lista diz qual é o tamanho dessa lista, no caso, essa lista tem tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então o len lista é 7, certo? O i começa em 0 e tem que ir até 7. E eu não encontrei o elemento, ou seja, eu vou comparar o elemento que eu estou buscando ser com lista na posição i. E é assim que a gente faz para acessar uma determinada posição da lista. Vai ser o nome da lista e entre colchetes a posição que eu quero acessar. Como o i começa em 0, né, eu vou verificar se C é diferente de lista na posição 0. E aí, se isso for verdade, ou seja, se o i ainda é menor que 7 e
eu não encontrei o valor que eu estou buscando, eu incremento o valor de i dentro do laço. É assim que eu estruturei a minha busca. Então, para ficar mais fácil de vocês conseguirem ler esse código e entender, eu não vou desenhar mais aquela imagem da memória com os valores sendo atribuídos na memória. Eu vou criar apenas o que a gente chama de tabela de mesa, ou para fazer o teste de mesa, certo? Então, a ideia é simular a memória aqui, mas apenas colocando as variáveis que são de interesse aqui, né, que interessam para essa execução, para que vocês consigam entender. Então, vejam só. O que eu quero saber aqui é quem é i e quem é lista na posição i. Vamos ver como o processador ele se comporta na execução desse código. Então, quando é lida essa primeira linha, essa lista é armazenada na memória. Tentem lembrar como foi feito isso lá no vídeo anterior, quando a gente falamos do laço for. Em seguida, armazenamos o valor 6 na variável c, que é o valor a ser buscado, e o i, que é a variável de iteração, nós vamos representar aqui, porque ele vai ficar mudando ao longo da iteração do laço. O c vai ser fixo, então não representei aqui. Então, quando é lido essa linha aqui, a linha 3, é criada a variável i e atribuído o valor 0 para ela, certo? Então, já coloquei aqui, i começa em 0 e lista na posição 0, ou seja, na posição i, que é 0 atualmente, vai ser o valor que está na posição 0 na lista, que é 1. Então, vem para cá. Enquanto i, que agora é 0, for menor que 7, que é o tamanho da lista, i é menor que 7? Sim, então isso aqui é verdade. E quem é lista na posição 0? É 1. 1 é diferente de 6, que é o valor que eu estou buscando? Sim. Se isso é verdade, então faça o comando que está dentro do bloco, que diz o quê? I recebe. Quem é i? 0. 0 mais 1 é 1. Então, o valor 1 será armazenado em i, ou seja, eu incrementei o valor de i. I se torna 1. E aí, eu volto a execução para cá, porque isso é um laço, assim como acontecia no for. E aí, eu vou verificar de novo a mesma condição. 1 é menor que 7? Sim. E lista na posição 1 é 3. 3 é diferente de 6? Sim. Então, verdadeiro e verdadeiro se torna verdadeiro. Então, realize o que está dentro do bloco. E o que está dentro do bloco diz o seguinte. Pega o valor de i, que é 1, e some mais 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, acabei de incrementar o meu valor de i. Volto a execução para cá. Essa repetição vai acontecer enquanto as duas condições que estão dentro do while forem verdadeiras. O i era 1, passou a ser 2. E eu volto para cá. 2 é menor que 7? Sim. E lista na posição 2 é 8. 8 é diferente de 6? Sim. Então, eu executo o que está dentro do laço, que é apenas o incremento de i. I agora se torna 3 e eu volto para cá. 3 é menor que 7? Sim. E lista na posição 3, que é 4, é diferente de 6? Sim. Então, isso é verdadeiro. Eu apenas incremento o valor de i, volto para cá. I agora é 4. 4 é menor que 7? Sim. E lista na posição 4 é 6. 6 é diferente de 6? Não. Quando eu tenho uma condição do tipo falso e verdadeiro, a gente sabe que na conjunção, para que a conjunção seja verdadeira, as duas partes têm que ser verdadeiras. Então, se essa parte, como essa parte aqui é falsa, verdadeiro e falso vai dar falso, esse laço deixa de ser repetido, porque a condição é falsa, e eu não executo mais o que está dentro do bloco. Eu paro a execução aqui. Então vejam que, como eu tenho duas condições nesse laço while, eu posso finalizar esse laço de duas formas possíveis. Uma é a que aconteceu agora, que foi o fato desse cara aqui ser falso, que significa o quê? Que não, o elemento da lista que eu estou analisando, ele não é diferente do que eu estou buscando, ou seja, ele é igual, eu acabei de encontrar esse valor. Então, se eu sair do laço porque eu encontrei o valor, significa que o valor existe. Mas a outra forma de sair da minha lista, da minha busca, é quando o i é igual ao tamanho da lista. Ou seja, quando eu procurei por todos os elementos e não encontrei, eu vou chegar até o final dessa lista. Ou seja, vou chegar até a última posição. Então, eu posso fazer uma verificação após o laço para verificar por qual motivo, por qual das duas condições o laço foi finalizado. Nesse caso, eu verifiquei
se essa condição aqui foi falsa. Vocês poderiam fazer essa outra verificação, tanto faz. Então, se o i, que é a minha variável de iteração, foi igual ao tamanho da lista, é porque eu cheguei até o final e não encontrei. Então, nesse caso, eu imprimo que eu não encontrei o valor buscado. Caso contrário, significa que eu saí por causa dessa condição aqui que deixou de ser verdadeira. Ou seja, eu encontrei o valor buscado. Então, nesse caso, eu achei o elemento. Foi o que aconteceu aqui, né? O i parou em 4 e a minha lista na posição 4, né, que era 6, foi o valor buscado. Então, eu imprimi na tela, eu pedi para imprimir, que achou na posição i, que nesse caso foi 4, ou seja, existe na posição 4. Se eu buscasse por um valor que não existe na lista, digamos o valor 9, o i iria iterar de 0 até 7, não existe mais posição 7, então eu sairia do laço porque isso aqui deixou de ser verdadeiro. Se isso aqui deixou de ser verdadeiro, essa condição aqui é verdadeira, ou seja, ele chegou até o final, eu imprimiria que não achei o elemento. Vejam, pessoal, é muito importante haver essa verificação quando você faz um while que verifica todos os valores que estão em uma lista. Por quê? Porque se você não faz essa verificação, quando o i atingir o valor 7, vejam que não existe posição 7 na minha lista. Vai de 0 até 6. Quando eu tentar acessar a lista na posição 7, o processador vai tentar acessar uma posição de memória que não existe, que na verdade ela existe, mas ela não está alocada para essa variável, para essa lista, e isso vai acabar em um problema de execução. E aí o seu programa pode travar, por exemplo, ou retornar uma informação que não é correta. Então tem que ter muito cuidado com isso, por isso que a gente faz essa verificação para ver se chegou até o final da lista antes de verificar quem é o elemento na posição i. Agora eu quero que vocês tentem resolver esse problema aqui, parem o vídeo, tentem resolver e depois voltem na solução. Qual é o problema? Eu quero que vocês façam um algoritmo que recebe um conjunto de valores inteiros e verifica se a soma dos valores que estão naquela lista, naquele conjunto, é maior que um determinado valor n. Certo? Então, qual é a ideia? Eu vou somando os valores da minha lista para ver se a soma desses valores é maior que um determinado valor n. Vejam, eu também poderia resolver esse problema utilizando um for. Quase sempre eu consigo utilizar o for ou o while. O que vai mudar aqui na decisão de qual das duas estruturas escolher é se eu consigo ganhar em performance utilizando uma ou outra. Então veja, se eu tenho os valores em uma lista aqui e eu quero verificar se a soma desses valores é maior que um determinado valor n, eu não quero saber qual é a soma total, eu só quero saber se é maior que n. Então nesse caso, talvez eu não precise somar todos os valores. Se eu for somando todos os valores e eu já verificar que essa soma passou do valor n que eu estou buscando, então eu já posso finalizar a execução. E isso pode me dar um ganho de performance gigante se eu tiver uma lista muito grande e eu não preciso fazer o processamento dessa lista até o final. Eu já posso parar no momento que eu encontrar essa resposta, caso a soma dos valores que eu já somei até o momento serem maiores que esse vai ser maior que esse valor n. Eu tenho aqui uma lista, né? A mesma lista que eu utilizei no exemplo anterior, e nesse caso, para o exemplo aqui, eu quero saber se a soma dos valores dessa lista é maior que 25. Então, mais uma vez, eu tive que declarar a variável de iteração, chamei de i, você pode dar qualquer nome, com valor 0. E eu também precisei de uma variável que eu chamei de soma, para ir guardando os valores, a soma dos valores que eu já processei até o momento. Então, mais uma vez, eu vou usar a minha tabela para fazer o teste de mesa aqui e já vou colocar os valores iniciais para as variáveis que me interessam aqui, que são a variável i, começa em 0, a variável lista na posição i, que é, como i é 0, o valor que está na primeira posição, na posição 0 é 1, e a minha variável soma, que começa em 0. Então, para estabelecer as minhas condições de continuar o laço, eu vou usar novamente a condição de que o i tem que ser menor que o tamanho da lista, porque eu só vou processar elementos que estão dentro da lista. Quando o i atingir o tamanho da lista, chegar até o final, isso significa que eu não consegui parar antes, ou seja, eu processei todos os valores e ainda assim eu não encontrei que a soma fosse maior que o valor que eu estou
procurando, que nesse caso é 25. E a segunda condição é, enquanto a minha soma for menor ou igual ao valor n, eu continuo somando. Quando isso deixar de ser verdadeiro, significa que eu já encontrei a resposta. Sim, a minha soma dos valores da lista é maior que n. Então, começando em i igual a 0, o que é que vai acontecer? Eu verifico. 0 é menor que 7, que é o tamanho da lista? Sim. E soma que é 0 é menor ou igual a 25? Isso também é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, então, toda a condição é verdadeira, eu repito o laço. E o que é que eu faço dentro do laço? Eu pego o valor que está em soma, que atualmente é 0, somo com o valor em lista na posição i, que é 1. 0 mais 1 dá 1. Pego esse valor e guardo na variável soma, atualizei aqui a minha tabela, e o i, que é 0, é incrementado em 1 e vira 1. Volto para a execução aqui do laço. E verifico, 1 é menor que 7? Sim. E soma que atualmente é 1 é menor ou igual a 25? Isso também é verdade, então a minha condição é verdadeira, eu entro no laço. E aí o que eu faço? Soma, que é 1, é adicionado à lista na posição i, que é 3. 1 mais 3, 4, atualizo minha tabela aqui. E incremento o i, que antes era 1, mais 1 vira 2, atualizo aqui a minha tabela, volto para a execução do laço. E aí eu venho para cá. 2 é menor que 7? Sim. E soma que é 4 é menor ou igual a 25? Também é verdadeiro. Então eu repito o laço. Pego o valor que está em soma, que é 4, mais lista na posição i, que é 8. Isso resulta em 12, guardo esse valor na minha tabela. E incremento o valor de i em 1, atualizo a minha tabela. Volto para o laço. 3 é menor que o tamanho da lista? Sim. E soma que é 12 é menor ou igual a 25? Também é verdadeiro. Então eu repito o laço. Pega o valor de soma, que é 12, mais o valor de lista na posição i, que é 4, dá 16. E incremento a minha variável i em 1, era 3, vira 4. Volto para a execução do laço. Vejam que quando eu atualizo i, eu também atualizo quem é lista na posição i, para que a gente possa fazer o teste correto. E aí eu venho para cá. 4 é menor que o tamanho da lista? Sim. E soma que é 16 é menor ou igual a 25? Também. Então repito o laço. 16 mais lista na posição i, que é 6, 22, atualizo minha tabela, i, que era 4, vira 5, volto para a execução. 5 menor que 7, sim. E soma que é 22 é menor ou igual a 25? Também é verdadeiro. Então repito o laço. Soma que é 22, eu adiciono lista na posição i, que é 10. E aí vira 32, o i incrementa de 5, vai para 6 e eu volto para a execução do laço. 6 é menor ou igual que 7? Sim. E soma, que é 32, é menor ou igual a 25? Não. Opa, verdadeiro e falso dá falso. Nesse caso, eu parei a execução aqui do meu laço. Então, novamente, assim como no exemplo anterior, eu tenho duas formas de sair desse laço. Uma quando i é igual ao tamanho da lista, ou seja, quando deixa de ser menor que o tamanho, se torna igual. E aí, nesse caso, significa que eu cheguei até o final da lista e não encontrei o que eu estava buscando. Ou eu posso sair por aqui porque esse cara foi falso, né? Ou seja, porque a soma até o momento foi menor, deixou de ser menor ou igual ao n que eu estava buscando. Então, nesse caso, eu fiz a verificação pelo tamanho, certo? E verifiquei o seguinte, olha, i é igual ao tamanho da lista, ou seja, o i atingiu o final da lista, o tamanho final da lista, e nesse caso a resposta é não. Aqui continuou sendo verdadeiro, né? O i ainda é menor que o tamanho da lista. Ele não saiu por causa dessa condição. Se ele não saiu por causa dessa condição, eu entro no else e respondo que sim. Ou seja, eu encontrei uma soma que ultrapassou o valor n antes de chegar até o final da lista. Nesse caso, eu não saí por essa condição, saí por essa condição. Então, imprima sim. No caso, se eu tivesse chegado até o final da minha lista e essa condição continuou sendo verdadeira e essa aqui se tornou falsa, nesse caso, o i seria igual ao tamanho da lista, ou seja, eu cheguei até o final e não encontrei. Então, o algoritmo ia imprimir não na minha lista. Então, a princípio, parece que utilizar o while é um pouquinho mais complicado do que usar o for. No entanto, essa solução acaba sendo mais rebuscada e, como eu disse anteriormente,
acaba sendo mais eficiente em alguns casos. Imagine que você tem um banco de dados gigante com milhares de nomes de pessoas, por exemplo, ou de CPFs. É uma forma mais interessante de se pensar. E você está buscando por um determinado CPF e digamos que os CPFs estão ordenados em ordem crescente, numérica crescente. Se eu preciso buscar por um determinado CPF que se encontra nas primeiras posições da minha lista, do meu banco de dados, então utilizar o while lhe faria ganhar muito em performance, né, em velocidade de execução, em relação a usar um for, que ia ter que, mesmo já tendo encontrado o CPF, procurar por todos os CPFs. Então, pessoal, com isso nós finalizamos o estudo das estruturas de repetição e eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês tentarem resolver em casa. Esses são os exercícios. Até as próximas aulas. Até logo!